Danael lançou um vídeo novo, né? E o título me chamou bastante atenção. Tudo era melhor no passado. E aí eu fiquei curioso pra saber o que ele vai falar nesse vídeo, né? Se ele vai falar sobre saudosismo e tudo mais. Que é uma parada muito interessante, né? Sempre que surgem essas pautas, né? Esses debates, é sempre legal, eu sempre presto bastante atenção. Porque cada um reage de maneira diferente, com relação à nostalgia, com relação ao passado e tudo mais. E geralmente a rapaziada tem a ideia de que tudo que foi lançado no passado é melhor. E muito disso vem acompanhado de um sentimento nostálgico, né? De saudosismo e tudo mais. Então eu quero saber qual que é a opinião do Danael sobre isso. YouTube! YouTube! Eu não queria estar fazendo esse vídeo. Não, de forma não dramática. Eu montei um PC novo e com eu montei, eu quero dizer, umas 2 pessoas diferentes me ajudaram pra montar um PC novo. E eu fiz isso, tipo, ontem, o que ferra um pouquinho os meus horários e meu tempo pra gravar vídeo e fazer... Esse PC do Danael deu um problema, rapaziada. Porque o esperto, ele comprou as peças pela Aliança Express, sacou? E aí o que aconteceu? As peças vieram com defeito. E são peças lá da China, sacou? Eu não sei o que deu na cabeça dele. E aí tá querendo trocar as peças pra poder reembolso e tudo mais e não tá conseguindo. Mó rolê, mano, é mó rolê. E aí ele comprou uma placa-mãe nova, um processador novo, né? E aí, porque ele veio ruim, né? E, tipo, meio que ele não conseguiu um reembolso. Aí agora ele tá tentando pegar o reembolso da placa de vídeo, aparentemente. Mas tá meio complicado. Porque, como é chinês, né? Ele falou que a mulher responde ele sempre um dia depois. Então ele tá conversando a cada um dia com a pessoa pra poder trocar. Então tá um caos na vida dele. Vídeo. Então nesse vídeo aqui a gente vai responder algumas perguntas porque é simples e não tem o risco de eu, tipo, me atrasar e me embolar todo. Ah, e eu não vou mais falar o nome das pessoas que fazem as perguntas para deixar o vídeo mais dinâmico. E provavelmente uma parte do vídeo no fundo vai ser gameplay aleatório de algumas coisas. Talvez o The Ring tenha uma porra de um avião passando e ele nunca vai embora. Você voa a, sabe, 1000 km por hora. Como é que você ainda está fazendo barulho? Vai embora. Me deixa em paz, por favor. O Danael não tá legal. Me abandona. Vai embora, vai. Obrigado. Você podia falar como saudosismo é coisa de velho chato. Tudo que é novo é ruim, nada novo presta. Antigamente tudo era melhor. Eu ouvia isso de gente velha. Agora a minha geração tá ficando velha e falando isso da geração nova. Sim, isso é normal. Inclusive, quando eu ficar velho, eu vou falar a mesma coisa. Sim, obrigado, senhor Felipe Matos.acg0. É por isso que eu não falo mais nomes. Sim, e isso se conecta com algumas outras perguntas do tipo... O que falta nas narrativas de hoje em dia? O que você acha dos animes atuais? E o que acha que precisa melhorar? Ok, vamos lá. Tem 2 fatores importantíssimos aqui. O primeiro é nostalgia e sua visão pessoal das coisas. Isso é algo que sempre vai ter um elemento muito forte. E é algo que é muito difícil você retirar de suas análises sobre coisas. 100%, pô, porque a nostalgia, pelo menos na minha opinião, né, é algo que você viveu, fez parte da sua vida de alguma forma. Então, quando você vai consumir um desenho, um anime, um filme, alguma coisa antiga que fez parte da sua vida durante um período de tempo e que foi importante de alguma forma, você vai ser afetado por aquilo, né? Um grande exemplo foi quando a Akira Toriyama faleceu, né? O pessoal ficou triste, chateado e tudo mais, porque Dragon Ball fez parte da vida de uma porrada de gente durante a infância, durante a adolescência. Então marcou a vida dessas pessoas. Então quando o cara ele morre, né, e tudo mais, as pessoas ficam tristes por causa disso, né? Porque é um fator emocional que tá conectado a essa ideia de nostalgia, né? E não é só por alguma obra em específica, é até mesmo algum estilo em específico. Se você cresceu muito com, vamos dizer, animes dos anos 90, e agora você é um jovem adulto que vê muitos animes atuais, se você for assistir um novo dos anos 90, você talvez tenha um sentimento um pouco mais positivo. Porque... Sim, e talvez, eu não sei se o Daniel vai falar sobre isso, mas talvez tenha relação também com a ideia de que, tipo, se você cresceu, como ele falou, assistindo animes dos anos 80, isso, ou anos 90, isso meio que fez parte do seu processo de socialização, então meio que na sua cabeça ficou uma ideia de que aquilo ali é bom, aquilo ali é um padrão que tem que ser seguido, o que for parecido com aquilo vai ser bom. Então tudo que é muito diferente, né, meio que vai ficar ruim em comparação àquilo, né? Pode ser uma parada dessa também. é similar ao que você gosta, é similar ao que você Sim. estava acostumado e te lembra infância, mesmo que não seja realmente uma obra que marcou a sua infância. E outro elemento importante aqui é a idealização do passado. O pensamento de que tudo que saiu antigamente é melhor do que tudo que sai agora. Claro que entra um pouquinho também nos seus gostos pessoais, o que você gosta de estética, o que você gosta de tema. Lembre-se que arte muda constantemente durante a evolução da humanidade. Então, por exemplo, se você vê alguns filmes de ação
geração dos anos 70, 80, 90, você vai ter muita propaganda política anticomunismo, anti-União Soviética especificamente, e com isso as histórias têm que ser bastante preto e branco, com os americanos muito fortão metendo a porrada em russo. Isso não E uns russos malvadão. conversa hoje em dia com a forma como o mundo funciona, então não faz tanto sentido ter filmes assim, então não é muito comum ter filmes assim. Mas as pessoas que gostam dessa estética, desse estilo, dessa ideia, provavelmente sentem falta. Mas É porque também tem aquela questão, né? A arte, ela meio que faz um recorte da época. Um recorte sociocultural da época, né? Então, que nem ele deu esse exemplo aí dos filmes da década de 70, né, lá dos Estados Unidos, eles tinham muito esse recorte da Guerra Fria, né? Estados Unidos versus União Soviética. Então, obviamente, as produções dos Estados Unidos, que tinham, obviamente, um teor de propaganda, faziam os Estados Unidos ali, né, tá enfrentando oponentes ali da União Soviética, russos, etc. Então, cada período temporal, a gente vai ver a arte, tanto a arte falada, a arte representando algo através de quadros, né, a arte literária, a arte audiovisual, enfim, né, representando algo, né. Então, o tempo, ele afeta a arte, né, o tempo que aquela arte está sendo produzida, né, a era, o século, enfim, vai, obviamente, influenciar diretamente, porque, que nem eu falei, né, a arte ela é um recorte sociocultural de uma época. Então, na arte, a gente vai ver representado a forma como um povo, né, pensava, agia com relação aos temas, com relação aos acontecimentos da época que foi criado, né. apresenta também a ideia de saudosismo. Tipo, tudo era melhor na minha época. Anos atrás, tudo isso aqui era muito melhor. Caramba, as coisas de hoje em dia não se comparam com as coisas antigas. Eu acho que o mais engraçado de ver isso era a questão de desenho. Eu vi muitas conversas de os desenhos da Cartoon de agora são muito mais fracos comparado com os desenhos da Cartoon de antigamente. Será que é porque você via eles antigamente? Não, 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 não. É que os desenhos de antigamente, Daniel Fernandes, eram geniais, pô. Eram bons demais. Um Dudu do Edu, um Billy Mandy. Bom, 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 bom. Um Flapjack? Um Chowder? Mas é verdade. É verdade, querendo ou não. Os desenhos de hoje em dia, eu não acho que eles necessariamente sejam inferiores. Eu só acho que eles são feitos para pessoas de uma época diferente. Eu acho que a ideia de que, tipo, tá tudo ruim parte do ponto de que a gente tá avaliando isso a partir de uma perspectiva, tipo, diferente, porque a gente consumiu desenhos diferentes, sabe? Para as crianças de hoje em dia deve agradar. Então, eu não sei, sabe? Eu acho que é uma ideia muito a favor disso, saca? Tipo, se a gente fosse criança hoje em dia, provavelmente a gente estaria gostando dos desenhos que estão passando. E também porque esses desenhos eles são feitos para as crianças de hoje em dia, não para as crianças do passado. Que nem eu falei, né? A obra, né, a arte em si, ela vai ser um recorte do tempo e espaço, né, sociocultural de uma época. Então, há 20 anos atrás, os desenhos eram diferentes dos desenhos de hoje em dia, né? Tem muito disso também. Obviamente que eu não tô entrando num debate aqui de o que é ruim e o que é bom. Porque eu acho que o que é ruim e o que é bom parte muito mais da pessoa, o gosto pessoal dela, do que uma fórmula matemática para dizer o que é ruim e o que é bom. Mas eu acho que realmente os desenhos de hoje em dia eles são diferentes, obviamente. Mas ao mesmo tempo eles ainda são desenhos iguais eram os desenhos antigos, sabe? Eu acho que só muda algumas coisas, assim, pra poder ficar mais palatável pras pessoas que vão estar consumindo ele atualmente. É um novo público nascido numa década diferente da sua, obviamente. Porque, tipo assim, o cara que tava assistindo Pica-Pau Maluco, tá ligado? Há 40 anos atrás, ele vai pegar um desenho de hoje em dia, tipo titio avô, e vai falar: nossa, os desenhos ficaram abobalhados. Como assim as crianças estão assistindo titio avô, sabe? Na minha época, sendo que ele tava assistindo Pica-Pau abobalhado também. Só que tinha violência, né? Tinha toda uma loucura visual, estética, que ainda tem hoje em dia. Só que de uma maneira diferente. Mas o Pica-Pau maluco também era abobalhado. Só que ele era o Pica-Pau, entendeu? E ele assistiu durante a infância. Então, tem aquela questão ali sentimental, nostálgica, sacou? Obviamente, Titio Avô já não é desenho de hoje em dia? Não, eu concordo. Peguei um exemplo, né? Eu não sei quais são os desenhos de hoje em dia. Quando eu tinha 15 anos de idade, era Titio Avô que tava passando. E eu falava: nossa, bobalhado de Tio Avô, hein? Bom mesmo era Coragem o Cão Covarde. Era Billy Mandy. Billy Mandy é totalmente abobalhado, mas é bom. Mas como eu cresci assistindo Billy Mandy, pra mim é coisa de gênio, sacou? as coisas vão ser diferentes, mas não quer dizer uma falta de qualidade, quer dizer só que você não é mais o público-alvo. E além disso, você lembra do que é bom, não do que realmente estava passando. E
Papo reto. Você lembra o que é bom, não o que tava passando. Isso vale pra todas as formas de mídia. Podem me ver como um realista, um pessimista, o que seja, eu vejo mais como um realista. 80, 90% eu tirei essa estatística da bunda, é claro. Você vai deixar claro, tá? Ser abobalhado não é ruim, perfeito? Ser abobalhado não é ruim, tá? Só quero deixar isso claro, né? Porque abobalhado pode parecer que algo é ruim, é algo negativo, mas não é ruim não. É só uma forma de dizer que tem loucuras, que é meio bobo, né? Que não é algo, tipo, sério, dark, sabe? É só diferente. De toda mídia e forma de arte que é jogada em alguma rede ou algo pra você consumir, é mediano. É medíocre, é foda-se. Os extremos de tipo bom ou ruim são um bocado mais raros. Só que você sempre vai lembrar muito mais do bom e do ruim do que do mediano. E você vai sempre lembrar mais do bom do que do ruim com o passar do tempo. É, né? Até porque, né? Primeira vez aqui. Boa noite. Boa noite, cara. Espero que tu curta a live. Porque o bom vai te marcar como pessoa. Então, se você vira pra mim e fala, animes eram melhor nos anos 2000, tem um catálogo inteiro pra te dizer que não, mas você lembra de alguns que você gosta muito. Jogos. É. Até porque deveria ter muito anime ruim nos anos 2000. Hoje em dia é a mesma coisa, né? Tipo assim, o pessoal fala, os animes hoje em dia são ruins. Vários animes que são excelentes, né? Tipo, não mudou, tá ligado? Eu acho que proporcionalmente tem mais animes hoje em dia do que antigamente. Então realmente tem mais chance de ter animes ruins. Mas é que nem ele falou, né? A maioria dos animes, por exemplo, séries, filmes, são medianos. Obviamente tem os animes que são muito bons, os filmes que são muito ruins, e você vai lembrar desses extremos, né? Era melhor na era PS3, não dá pra você quantificar isso, considerando que tem tanta merda quanto tem. Mas eu entendo seu pensamento. Claro que entra muita complexidade também, como por exemplo, o que o mercado está fazendo atualmente. Mas esse assunto inteiro é muito complexo e eu gostaria de fazer um vídeo sobre. Então meio que eu vou parar por aqui. Mas basicamente, animes de hoje em dia ainda são bons? Sim. Tá faltando alguma coisa narrativa hoje em dia? Eu acho que não exatamente. Saudosismo é chato pra caralho. Você gostaria de ver um live action da menina do outro Ah, então, eu acho que é isso, né, o que ele falou. Eu acho que, tipo assim, a gente tem uma visão um pouco. Acho que deturpada. Deturpada é uma palavra muito forte, assim. Mas uma visão meio diferente das coisas. Porque quando a gente cresceu consumindo arte, a forma de arte que a gente consumiu, ela vai ser logicamente diferente da forma de arte de hoje em dia, apesar das semelhanças. Então, pra gente, talvez, pra maioria, no caso, o que tá sendo transmitido hoje pode ser ruim comparado ao que era transmitido no passado. Mas se a gente for olhar de uma maneira abrangente, provavelmente a qualidade das coisas é muito parecida. Muita coisa mediana, algumas coisas boas, outras ruins. Só que é que nem ele falou, a gente lembra das boas. Se a gente for parar pra poder ver o que passava naquela época que a gente era criança, provavelmente a gente vai achar um monte de coisa chata, um monte de coisa ruim, né? Então tem muito disso também, né? Mas é aquela parada também, né? O que é bom ou ruim depende muito do gosto pessoal da pessoa. Então eu acho que, tipo assim, a gente ficar apontando o dedo falando isso aqui é ruim, isso aqui é bom, é meio bobo, né? Porque no final não vale de nada. A gente meio que não decide nada. Porque arte não é fórmula de matemática que tem um resultado exato. É algo mais subjetivo, né? Então o que é bom ou ruim pra pessoa depende da pessoa, né? Então meio que Gostaria de ver um live action da menina do outro lado? Não. E você acha que combinaria em um tom mais sombrio como a obra original apresenta? eu acho que a menina do outro lado não combina com live action. Tem um filme, eu acho, um OVA, e o estilo de animação ficou bem legal, representou bem a arte do mangá, né? Eu nunca li o mangá, inclusive. Queria ler alguma hora, o mangá do Danael, mas o OVA ali ficou muito legal. Eu acho que a animação é perfeito para esse tipo de obra, né? O pessoal meio que subestima muito a animação, né? Por causa esse imaginário que a animação é para criança, e tudo bem, né? O mercado influencia muito nisso, né? Em questão mercadológica. A animação acaba gerando mais lucro com o público infantil, então, logicamente, a ideia de que a animação é para criança é muito forte. Então, muito se pensa nessa ideia do live action, né? Mas algumas coisas, na minha opinião, só funcionam na animação, porque a animação, ela acaba proporcionando muita liberdade para você fazer qualquer coisa. Que hoje em dia, obviamente, com efeitos visuais e etc, o live action também consegue alcançar. O problema é que é muito mais complicado, muito mais complexo, né? Também muito mais caro. E aí tem certas limitações, que com a animação não tem. Então eu acho que algumas coisas elas servem como animação. É por isso que eu acho um pouco bobo, na verdade, os filmes de live action que a Disney tá fazendo. A Disney, ela se consolidou no mercado com filmes de animação. E agora ela fica socando um monte de live action.
Porém, o público-alvo tá sendo atingido. Porque esses live actions são para as pessoas que assistiram a animação no passado e ainda geram um sentimento de nostalgia, e para as crianças de hoje em dia que estão acostumadas com os desenhos em 3D que elas assistem na televisão. Porque muitos desenhos hoje em dia são em 3D, né? Aqueles desenhos mais bobinhos do Gloob, do Discovery Kids, etc. Então tem muito disso também. Só que, na minha opinião, você pegar uma mídia que é animação e transformar em live action como se fosse a versão suprema, acaba gerando uma certa ideia errada, na minha opinião, na cabeça das pessoas, né? Não! Se eu for, tipo, você me dá dinheiro infinito e recursos infinitos e fala, adapta a menina do outro lado pra mim. Eu vou te entregar uma série animada de, tipo, 15 episódios. Eu acho que, ironicamente, 15 episódios cobre o mangá inteiro. E ele seria a coisa mais artística possível. Ele seria em preto e branco, ele usaria muito de rasura, ele usaria algumas técnicas mais específicas, tipo vidro e queimar a tela, os caralho a quatro. Ele deveria ser um negócio bem diferentão mesmo. Muito nerd, né? Muito diferente do que você geralmente consome na mídia de anime, porque meio que a história pede isso. Não dizendo que é a coisa mais única do mundo e tal, mas é porque ela é apresentada no mangá de uma maneira muito específica. Então acho que seria legal trazer algo parecido pro anime. E claro, a história em si, o roteiro em si, seria contado com muitas metáforas visuais. No ponto que você não saberia o que exatamente é real, o que exatamente é só uma metáfora. Me conte um fato estranho e muito desconhecido sobre você. Eu quase fui baixista em uma banda. Tipo, quase mesmo virei baixista numa banda. Eu não sei tocar baixo. Você é Como assim, mano? você porque é você, ou você é você porque é você? Você Gojo porque Satoru Gojo, ou você Gojo Satoru porque Satoru Gojo Satoru Desandou o vídeo, né? Desandou. Gojo Satoru. Danaya, qual é a sua opinião sobre yaoi barra boys love barra shonen ai? Já assistiu algum? Como foi a experiência? Eu adoro Dokyusei, é muito bom, é muito fofinho. Eu tenho que ler o mangá ainda, mas eu adoro o filme, ele é fofo. De resto, eu não consumo porque eu sou frio e amargurado e eu não gosto de romance. Fora Tem uma galera que fala que a maioria dos animes, eu não sei, né? Porque eu não consumo. Yuri e anime yaoi, eles, tipo assim, eles são muito rasos, assim. E eu não sei se vocês concordam com isso. Tem uma galera que fala que é muito raso ou que é muito fetichista, sabe? Que lida com fetiche. E aí eu não sei porque eu não consumo esse tipo de coisa, tá ligado? Mas eu vejo muita gente reclamando, gente da própria comunidade, né? Falando que às vezes parece que, tipo, tudo leva a, sei lá, algo relacionado a fetiche, ou a sexo, ou, tipo, algo muito raso, tipo, beijou, acabou. Então eu não sei como funciona muito bem os yaoi e os yuri, sabe? Mas eu vejo uma galera reclamando. Mas tem uma galera que também é muito satisfeita. Então acho que depende muito da obra que tá sendo consumida, né? Eu acho que o pessoal gostaria que tivesse mais obras, né? Desse tipo pra poder, né, ter uma variedade maior. Mas eu vejo muito disso também, uma galera falando que tem muita obra que parece que só é feita pra lucrar em cima da galera, né? E aí também tem a questão do yaoi bait, né, do yuri bait, que são aqueles animes que são lançados onde parece que vai ter um yuri, mas não tem. Parece que vai ter um yaoi, mas não tem. Os personagens, eles são tipo héteros, sabe? Então é meio doido, né, pra poder ganhar dinheiro em cima dessa galera e no final não entrega nada que eles querem, né? É o tal do Pink Money, né? Doideira. meu, já que eu tô namorando, se eu não falar isso, meu namorado me bate. E junto disso, eu não tenho interesse em romance japonês especificamente, porque a cultura é completamente diferente da minha, então... Sim, romance japonês também tem toda aquela questão, né? O romance japonês ele é muito complexo, né? Porque ele é muito diferente do romance brasileiro. O romance brasileiro é mais quente, o japonês ele é mais frio. Mas não é que ele seja frio, é porque a nossa visão cultural com relação ao romance japonês é diferente. Pra eles não é frio, pra eles é quente. Então tem toda uma diferença cultural aí. Mas realmente, eles têm muito mais cuidado, são muito mais tímidos, é muito mais lento, muito mais introvertidos. Mas, obviamente, a gente não pode generalizar, né? Tem os japoneses mais espertinhos, mais rapidinhos, né? Mas realmente, culturalmente falando, eles têm toda essa questão, né? A gente vê muito disso representado, né? Em filme, em série, em anime, em mangá. Então a gente tem esse recorte social japonês representado nessas obras. Mas, de fato, né?
então é difícil me conectar, especialmente com boys love e tal. As vivências daqueles personagens no Japão e a maneira como eles podem e querem apresentar isso, a forma como é escrito e tal, é completamente diferente da minha vivência pessoalmente, e eu gostaria de consumir algo que dê pra eu me conectar. Danael, como eu posso Faz sentido. melhorar minha escrita, em questão de descrever melhor os ambientes e cenários que os personagens estão situados? Da maneira que você fraseou esta frase, isso não foi um termo, mas tudo bem. Eu meio que assumo que você está falando de escrita em prosa, tipo um livro ou um conto ou algo do tipo, que é geralmente a maneira como as pessoas tendem a escrever histórias, porque é a maneira mais fácil de se fazer. Mas, e eu já falei isso em outro vídeo, entenda que é uma forma de arte própria disso daí, e que tem sua própria linguagem, e a melhor coisa que você pode fazer é sentar a bunda e ler uma caralhada de livros. Vira Repertório sociocultural ajuda bastante, né? E a partir do momento que você lê vários livros, você vai pegar ali a malícia que os escritores tiveram para poder escrever as histórias. Então, meio que de maneira inconsciente, você começa a entender a estrutura narrativa que é utilizada, né? Mas também é interessante você racionalizar isso que é inconsciente. Porque você pode entender de maneira inconsciente a estrutura e pôr isso no papel. Mas se você racionalizar e entender como chegou naquela estrutura, você consegue fazer as coisas de maneira mais natural e de maneira mais fácil. Por isso que estudar narrativa é muito importante. quase como segunda natureza, depois que você lê muitos livros e você entende como as pessoas, tipo, apresentam personagens e situam eles nos ambientes, descrevem os ambientes, descrevem os personagens. Tipo, não existe uma dica direta pra isso. O que eu pessoalmente gosto de fazer é descrever a coisa ao mesmo tempo que a cena progride. Vamos dizer que eu tô escrevendo uma cena onde tem dois personagens conversando. Aí algum fala uma coisa, e aí o texto em seguida seria algo do tipo, disse fulano tentando erguer sua voz acima do som da madeira rangendo sob seus pés. Ao mesmo tempo que o diálogo está avançando e com isso a história está sendo empurrada pra frente, você tem a informação de que o chão é feito de madeira e provavelmente é antigo porque tá rangendo alto. É assim que eu pessoalmente gosto de fazer. Eu gosto de escrever cenários fazendo com que os personagens interajam com o cenário só porque eles estão vivendo nesse cenário. Isso é legal, eu gosto desse tipo de coisa. Eu, quando escrevia, né, eu escrevia de maneira mais minimalista. Eu também curto algo mais minimalista e cinematográfico, né, mais direto ao ponto. Eu curtia muito, se eu não me engano, é Virginia Woolf, ela, se eu não me engano, é ela, que tinha uma escrita meio cinematográfica, assim, que ela era meio direta ao ponto, sabe? Mas eu curto muito esse tipo de escrita também, porque esse tipo de escrita que o Daniel falou, que é uma escrita mais profunda, mais detalhista, né? Acho que é a palavra correta. Ela gera muita imersão. E ler um livro, e para ler um livro, né, é importante ter imersão. Porque você vai ter que pensar e imaginar as coisas que você tá lendo, né? Não é que nem ver um filme, jogar um videogame, ler um mangá, onde você tem estímulo visual o tempo todo. O livro você tem que imaginar as coisas. Então, quando você começa a ler e tem toda uma descrição, um aprofundamento, você consegue ficar mais imerso naquilo, né? Então é legal, eu gosto mesmo. Qual sua técnica de Jujutsu favorita? O jogo do tigrinho. Danael fala sobre solo leveling e sobre manhwas. Não. Qual o seu passo? Eu que tenho um vídeo excelente sobre manhwa, tá? The Beginning After the End, lá no meu outro canal, vou deixar aqui fixado. E também tenho aqui a leitura do Arco 1, temporada 1 de The Beginning After the End para membros. Em algum momento vai sair a temporada 2, eu tô devendo tem mó tempo, mó cota. Eu encontrei no meu computador, eu tinha perdido o arquivo, mas eu encontrei e eu acho que vai ficar tudo bem. Então, é isso. Pássaro que voa favorito? Corvo. O corvo é maneiro. Eu gosto do corvo também. O corvo é muito bizarro, né? Porque o corvo, ele fala, né? Ele consegue falar, mano. E o corvo é muito esperto, tá ligado? Ele é, tipo, muito, muito, muito inteligente. Eu acho o corvo brabo. Pretende falar sobre o world building de Senhor dos Anéis algum dia? Tem literais, múltiplos livros de pessoas estudando este mundo inteiro. Não existe uma maneira de eu aqui vir e fazer um vídeo de, tipo, 10 minutos, 20 minutos... 8 horas que faça jus a isso. E eu nem sou tão fã de Tolkien assim, só que o bagulho que ele fez é um bagulho tão expansivo que você estuda Tolkien em faculdade, no sentido de daria pra fazer um curso sobre Terra-média em faculdade. Eu nunca assisti Senhor dos Anéis, acredita nisso, mano? Nunca assisti, nunca li. E eu me sinto muito fora dos círculos sociais, às vezes, por causa disso, sacou? Era tipo quando eu nunca tinha visto Star Wars. Ano passado eu vi a trilogia original de Star Wars, né? E é legal, é bem legal. E eu consegui, tipo, entender porque que as pessoas gostam.
E a maioria das referências, etc, né, que o pessoal vai puxando depois. É muito legal se sentir incluso, tá ligado? O máximo de Tolkien que eu consumi foi Hobbit, os filmes. Eu vi o filme 1, o filme 2, nem vi o filme 3, né? Mas é que Senhor dos Anéis é muito grande, né? Tipo, se eu for pegar pra ver os 3 filmes, são 3 filmes, é tipo 9 horas por aí. É muita coisa, né? Muita coisa. Mas um dia eu quero consumir, mano. Eu tenho vontade, velho. Eu tenho curiosidade pra poder ver. Porque dizem que é muito bom. E eu não duvido, né? Eu não duvido. Você pergunta só pela curiosidade, por que você não mostra o rosto? Meu rosto tá meio público aí na internet, você pode achar ser muito problema. Até em vídeo mais antigo do canal. Eu não gosto de mostrar muito meu rosto porque eu gosto de ficar muito na minha, vivendo minha vidinha. Eu saio bastante, eu ando muito na rua, eu faço caminhada constantemente. Então eu gostaria muito que as pessoas não conhecessem meu rosto, a não ser que eu vá num evento, que aí é legal as pessoas reconhecerem meu rosto. É uma linha muito complicada de andar, mas fora da internet, uma pessoa, tipo, muito privada. Eu não gostaria que meus seguidores me vissem gritando em um bar, por exemplo. Crítica a uma obra é subjetiva ou objetiva? A resposta é sim. No caso, A resposta é sim. resposta é esse, é um assunto muito mais complexo. Eu analiso de maneira muito subjetiva, quase que puramente subjetiva. Porém, essa parte subjetiva entra também nas ideias de eu gosto de coisa boa, eu gosto de coisa bem construída e eu gosto de entender o que o criador queria fazer com uma obra. Algo sem estrutura, sem qualidade, entre aspas, não é bom subjetivamente, geralmente, pelo menos pra mim. Então, tudo nesse canal aqui é minha visão, mas minha visão é embasada entre 85 mil aspas, pelo fato de que eu gosto de assistir coisa boa e eu não gosto de porcaria. Não de forma objetiva, mas na ideia de existem fórmulas e técnicas e eu gosto que elas sejam seguidas porque elas são uma boa ideia de contar uma história. É isso. Fala sobre outros estilos de música que você gosta. Só sei sobre o Taka porque vi o outro vídeo, KK. Minha banda favorita é Pink Floyd. Pink Floyd. Eu acho que eu nunca ouvi nada de Pink Floyd. Eu sou poser? Minha banda favorita que ainda existe é Powerwolf. Nunca ouvi falar de Powerwolf. Meu Deus. Improvável? Não, eu devo ter ouvido algo de Pink Floyd, assim. Eu só não lembro. É. Eu provavelmente ouvi, sim. Inclusive, muito egoísta da parte deles não lançarem o novo álbum, tipo, agora. A fama realmente sobe a cabeça das pessoas. Mas meu gosto é um pouquinho, tipo, variado. Bad, Bad, Not Good, Baco, Clipping. Baco é legal. Eu curto Baco. Baco é bom. Death Grips. Eu fui em ordem alfabética, acabei de me tocar. Matanza, Lepros, Banana System um Matanza é legal também. pouquinho. Haken, Mindless Self-Indulgence, Man with a Mission. É que eu ouço muita coisa BR, mano. Tá ligado? BR e japonesa, né? Porque eu sou otaku. Coconuts. A trilha sonora inteira de Hotline Miami. Frank Sinatra, Mozart, Gloria Groove. Eu Glória Groover é bom. É legal. realmente gosto de, tipo, muita coisa diferente. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima e até! Como diz YouTube. o Danael, cara, esses vídeos respondendo perguntas são legais, né? Porque abre margem pra vários e vários temas. Eu gosto desse tipo de vídeo. Se você chegou até aqui o final desse vídeo, tá? Você vai ter direito a fazer uma pergunta nos comentários e eu vou responder. Eu vou responder todas as perguntas nos comentários, tá? Mas você tem que provar que viu o vídeo até aqui. Perfeito? Então você tem que digitar no início da pergunta, tá? O nome de um animal. Tá ligado? Botar animal, algum animal aleatório. E aí você bota outra pergunta, que eu vou te responder, tá? Pra poder, né, ficar no clima do vídeo. Dito isso, adorei e adorei. Bom demais esse vídeo do Nael, mano. Eu gostei.